Olá, pessoal! Vamos para mais um tema possível para o Enem. Dessa vez vamos falar sobre a crise hídrica, a falta de água que muitos brasileiros enfrentam. Vamos lá começar então? Olá, queridos alunos, tudo bem? Então vamos lá para o tema que vocês escolheram, a crise hídrica no Brasil. Nós sabemos que o Brasil apresenta quase um quinto das reservas hídricas do mundo. Ele tem aí o maior rio, a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Rio Amazonas. Ele tem também o maior reservatório subterrâneo do mundo, o Aquífero Guarani. Mas por que tratar sobre um tema como esse num país que tem tanta água? Nós vamos ver isso na nossa aula de hoje. A região sudeste, gente, a partir de 2014, ela sofreu com uma estiagem muito grande. E boa parte dos reservatórios aí quase secaram. E isso fez com que o estado de São Paulo e outros estados da região sudeste enfrentassem a pior crise hídrica da história. Mas vamos entender um pouquinho onde está a água do planeta. Cerca de 97% da água total do planeta está nos oceanos. Dessas, 2,08 dessas que sobraram, 2,08 são águas subterrâneas, 0,29% é água doce de lagos, 0,9% são as salgadas dos lagos, 0,005% está nos rios, e o restante são vapor d'água na atmosfera. Então, desse total, dos 100% de água do planeta, apenas 2,4% é doce e 0,2% está disponível em lagos e rios e abastecem as cidades e podem ser consumidas. Ou seja, o mínimo de água aí do planeta está apta ao consumo humano. É considerar água potável. Então aí nós já temos um problema muito grande. Apesar do planeta ter muita água, um pouquinho apenas dessa água aí, uma quantidade praticamente mínima, está pronta para o consumo humano. Então aí no primeiro parágrafo eu e a Paty pensamos em trabalhar com temas coringas para vocês. Lembrando que o tema coringa é um artifício que vocês podem usar em diferentes temas. Aí, qualquer redação do Enem que fizer uso do tema meio ambiente, vocês podem usar esse cara aqui, o James Lovelock. James Lovelock é um biólogo britânico e ele ficou famoso aí na década de 70 por criar o que nós conhecemos como a teoria Gaia. Gaia, para quem não sabe, é uma titã da mitologia grega, ela representa a Terra. O que essa teoria do Lovelock, traz para a gente? Segundo este pensador, o nosso planeta é como se fosse um organismo vivo e está sempre buscando a homeostase, o equilíbrio. E assim como um organismo, o que ele tende a fazer com aquilo que está causando o desequilíbrio? Expulsar, repelir. Segundo Lovelock, é o que a Terra tem feito conosco. Ela busca repelir a ação predatória humana porque ela está causando esse desequilíbrio. Segundo esse biólogo, nós precisaríamos remodelar totalmente a nossa ação e conduta no meio ambiente para podermos salvar-nos, certo? Aí tem até uma frase interessante dele que dá para utilizar. O nosso progresso moral não acompanhou o nosso progresso tecnológico. Então o que ele quer falar? Apesar de nós termos muita tecnologia, nós ainda não temos consciência da importância e das consequências dos nossos atos. Certinho? Outro tema muito legal que vocês estão utilizando, a Paty me falou, é a questão do contrato social. O contrato social, que vários filósofos levantaram essa tese, seria um conjunto de leis formados para promover a liberdade e os direitos dos individuais. E o autor que mais salienta a questão do contrato social na sua obra é Jean-Jacques Rousseau. Segundo ele, o homem só pode ser livre se seguir as leis elaboradas socialmente. Então a importância do Estado nessa configuração, nessa construção aí da sociedade, tá certo? Outro autor que vocês podem usar como tema coringa aí, que é interessante, é o português José Saramago. Ele escreveu um livro aí na década de 90 chamado Ensaio sobre a Cegueira, uma distopia onde todo mundo fica cego, E é interessante que essa cegueira, apesar de ser uma cegueira visual, ela acaba sendo uma cegueira moral, porque o mundo fica um caos. As pessoas sem enxergar revela talvez o pior do ser humano. Então,
nós podemos fazer aí um intercâmbio, né, dessa ideia, né? Analogamente, as pessoas que ficaram cegas no livro, as pessoas estão cegas para o problema da falta de água, certo? O filme legal para vocês citarem é o filme Mad Max de 2015, A Estrada da Fúria. Nesse filme, uma sociedade distópica também, um deserto, onde a água é o bem mais precioso que existe, ela está nas mãos de um ditador. E esse ditador, né, ele faz com que as pessoas lutem, sofram, e ele deixa, assim, joga um pouquinho de água, elas têm que se virar para utilizar aquela água. I am your Redeemer. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. It's coming. Get ready. Yes. Yes. Dentro desse contexto nós vemos, né, que o bem mais precioso que existe para o ser humano é a água. Sem ele, os outros bens não passam de bens secundários, tá certo? Aí trazendo uma música, né, que ficou famosa aí na década de 80, a música Sobradinho, da dupla Sai e Guarabira. Essa música ela fala da transposição do Rio São Francisco, né, da barragem de Sobradinho, na Bahia, e ela tenta trazer uma profecia feito por Antônio Conselheiro, falando que o sertão ia virar mar, né? E ela tenta fazer um jogo de palavras, mostrando que o contrário pode acontecer, o mar virar sertão. O olho cheio já desfaz a natureza, tira a gente, expõe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do piado que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, tá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar, tá no coração. O medo que algum dia o mar também vire sertão. Então é interessante aí essa canção, vocês podem utilizar aí essa frase de refrão para enriquecer a redação de vocês. Tá certo, gente? Então vamos para o primeiro parágrafo. Nós pensamos então, gente, alguns conhecimentos que possam ser utilizados em qualquer redação, né? Que a gente chama de conhecimento coringa. Então aqui, olha, eu fiz um começo de redação que vocês podem abordar em qualquer problemática, que é utilizando o livro Ensaios sobre a Cegueira. Tá bom? Vamos lá. Uma terrível treva branca tira a visão, um a um, dos habitantes de uma cidade. Com essa fantasia aterradora, José Saramago apresenta sua obra Ensaios sobre a Cegueira e leva a reflexão sobre a falta de lucidez e empatia das pessoas. Semelhante ao livro, a sociedade brasileira atualmente está cega sobre a problemática da crise hídrica em nosso país. Tal fato se deve principalmente a uma desigualdade de distribuição desse recurso, bem como a um desperdício exorbitante gerado por uma sociedade capitalista que visa ao lucro. Então, olha aí, eu coloquei o conhecimento da outra área, que pode ser utilizado em qualquer redação, levantei o problema e falei dos dois fatores motivadores, então na desigualdade de distribuição e no desperdício. Então, olha, uma introdução simples para você já pensando no seu modelinho aí para o Enem.
ok? Muito bem, meus queridos, vamos agora para o nosso segundo parágrafo, beleza? Então, no segundo parágrafo resolvemos abordar um dos problemas aí que está na gênese da crise hídrica no Brasil, que é a má distribuição da água. Como nós vimos, né, existe muita água no Brasil, entretanto essa água ela é má distribuída. Aí, de acordo com a tabela que estou ilustrando para vocês, nós vemos a densidade demográfica de um lado e a concentração dos recursos hídricos, né? Enquanto a densidade demográfica do norte é de apenas 4 habitantes por quilômetro quadrado, a questão da água lá é de 70% da concentração das águas brasileiras estão no norte. Em contraposição, a densidade demográfica maior é a do sudeste. Nós temos aí praticamente 87 pessoas por quilômetro quadrado. E aí nós temos 6% apenas dos recursos hidrográficos do país nesta região. Também é interessante salientar o Nordeste, que é a região do Brasil que mais sofre com a seca. Nós temos aí 34 pessoas por quilômetro quadrado e apenas 3,3% da água do país. Então, esse problema da desigualdade do acesso à água potável, ele está presente aí, né, na organização do nosso país, certo? Aí, falando mais uma vez em Nordeste, não podemos nos esquecer da região do Polígono das Secas, né, que é uma região aí que envolve aí a maior parte dos estados nordestinos, né, envolve o Agreste, o Sertão, e nós já sabemos, né, eu acho que todo mundo aí já ouviu falar do cataclisma que é a questão da seca no Nordeste, né? Nossa literatura já mostrou isso, os sertões, vidas secas, né? Muitas vezes também até na arte, nós temos aquela obra do Cândido Portinari que foi trabalhado com vocês, né? Dos retirantes, que mostra aquelas crianças, aquela família magérrima, né? Fazendo aí um processo de migração para fugir da seca. Então essa região é uma região bem pobre, a região mais pobre do nosso país, e muito se deve à questão da seca. E existiria soluções, basta, né, o governo aí tentar encontrar ações de irrigação, de planejamento para melhorar. Entretanto, né, nós vemos muitas promessas e de fato a condição lá ainda é terrível. Aí, trazendo um pouco aqui para o sudeste brasileiro, nós temos uma foto do sistema de reserva da Cantareira, né, que em 2014 ele chegou pela primeira vez ao volume morto, ou seja, um volume abaixo do nível, né, satisfatório, que tinha até contaminação. Nós vimos aí boa parte da Serra da Cantareira secar. Isso devido à escassez de chuva nas regiões. Depois nós vamos retornar mais um pouquinho para falar um pouco sobre isso. Então o que nós vemos aí? Seca no Nordeste e seca no Sudeste. São os principais pontos aí de atenção em nosso país. Lembrando que no Sudeste não foi só São Paulo. Belo Horizonte também sofreu com estiagem, com a seca, Rio de Janeiro. Então aí é algo... as regiões mais populosas do país vêm sofrendo bastante com a falta de água, certo? Para pensar em um pensador que vocês podem utilizar é o teólogo brasileiro Leonardo Boff. Leonardo Boff ele escreveu um livro aí na década de 90, Saber Cuidar, né, que ele vai falar de uma ética ecológica, ou seja, a ética não deve só voltar para o cuidado com o ser humano, ela deve ser o cuidado com o ser humano, ela deve ser o cuidado com as questões espirituais, e ela deve ser o cuidado com o mundo, com o meio ambiente. Segundo o Leonardo Boff, salvação só se dará se sabermos olhar para o meio ambiente, né, como algo semelhante a nós. Nós não conseguimos compreender que nós fazemos parte dessa natureza, e a partir do momento que nós destruímos, que fazemos mau uso dos recursos naturais, isso se voltará contra nós. Então é isso que Leonardo Boff vem defender em seu livro. Nós devemos cuidar do meio ambiente como se estivéssemos cuidando de nós mesmos, certo? Então é a ética do saber cuidar, do cuidado. Aí uma notícia para vocês, né? Notícia aí de 2019, ó. 18,4 milhões de brasileiros não recebem água diariamente, ou seja, uma população aí gigantesca, quase 20 milhões de pessoas ainda não recebem água todo dia. A água que é o bem mais precioso das nossas vidas, tá certo? Vamos lá para o segundo, então? Primeiramente, é preciso considerar que há um grande paradoxo entre a população e os recursos hídricos em nosso país. De acordo com o IBGE, regiões como o Sudeste e Nordeste possuem grande concentração demográfica, no entanto, são beneficiados por pequena porcentagem de água potável. Somado a isso,
A desigualdade social também faz com que 18 milhões de pessoas no Brasil não recebam água encanada diariamente. Para tal problemática, faltam maiores políticas públicas de restribuição para que o contrato social definido por Rousseau seja de fato cumprido e todos sejam atendidos de forma igualitária. Então aqui eu coloquei um conhecimento coringa também, que dá para vocês utilizarem em todas as redações. O Felipe falou lá no primeiro parágrafo, eu encaixei aqui no segundo, que é legal também, né, falando sobre essa má distribuição, que nem todos têm acesso à água ligada à desigualdade social. E também falei sobre essa distribuição desigual entre as regiões do nosso país. Então são duas causas aí dentro do mesmo parágrafo para abordar esse tema, tá? De forma simples, mas bastante eficiente e bem argumentada aí para a redação do Enem. Muito bem, gente. Agora no nosso terceiro parágrafo nós vamos focar a questão do desperdício de água, né? Que é algo aí alarmante que nós devemos ter muita atenção mesmo. Ó, de cada 100 litros de água tratados no Brasil, somente 63 são consumidos. O que acontece? Perde-se muito, principalmente por causa das más condições de transporte da água, né? Encanamento velho, estrutura precária. Segundo o estudo da Agência Nacional das Águas, 55% dos municípios, que respondem por 73% do consumo de água, precisam de investimentos, né, que chegam na casa de 22 bilhões de reais. Então precisa investir nessa infraestrutura para desperdiçar menos água, gente. Isso é claro. Ó, a média de consumo de água que a ONU recomenda é de 110 litros por habitantes. No Brasil, nós passamos dos 166 litros, né? Ou seja, mais de 50% acima do recomendado, infelizmente. Então nós temos que repensar a forma que nós, o povo brasileiro, se relaciona com a água e o desperdício que podemos fazer a partir do mau uso dela, né? Aí, a questão do consumo. Quem gasta mais água no Brasil, né? Nós temos aí o grande vilão, a agricultura. 72%, né, da água vai para irrigação nas plantações e para a pecuária. Aí depois nós temos aí o consumo, né, animal, o consumo urbano, as indústrias com 7% e o consumo rural. Então, são vários dados aí, nós temos que repensar também as políticas, né, na questão agrícola, certo? Ó, sobre o desperdício de água, como foi elencado, a atividade agrícola é responsável pelos 72% desses recursos. Quase 50% do volume de água utilizado na irrigação das plantações são perdidos pelo fenômeno da evaporação. Além disso, anda correndo a contaminação da água em lençóis por meio de agrotóxicos e outros produtos. Então, a ação predatória do homem na natureza, o uso dessas substâncias, pode contaminar a água e desperdiçar mais ainda. Então nós temos aí uma tabelinha que fala de alguns produtos, né, desenvolvidos na agricultura e o quanto ele gasta. Detalhe para carne aí, ó, 15.500 litros de água para cada quilo de carne, né? Nós temos também aí o queijo, 5.000 litros, o algodão, 2.700 litros, frango, 3.900 litros. Então o que tudo isso faz a gente pensar? No consumo. É hora, talvez, de repensarmos o consumo de cada nós, porque cada coisa que eu estou desperdiçando ali, eu estou desperdiçando a água que foi utilizada neste produto, tá certo? Continuando aí, né, de acordo com a própria Agência Nacional das Águas, a indústria consome 7% da vazão consumida no Brasil, equivalente a 1.161 metros cúbicos de água por segundo. É interessante que alguns produtos aí gastam muito para sua elaboração. Olha só uma calça. Para você ter uma calça, né, comprar uma calça, quando você compra, você já está usando ali, né, sim, mais de 5.000 litros de água por calça. Num automóvel, estima-se que 200.000 litros de água estejam ali envolvidas na produção dele, né? Então é muita coisa. Então, repensar o consumo é um dos métodos eficientes para evitar essa questão do desperdício. Tá certo, gente? Outra coisa assim que nós podemos salientar no nosso texto é a diminuição do nível de chuvas. Nós estamos passando por estiagens cada vez mais rigorosas, né? Isso se deve ao fenômeno predatório do homem diante da natureza. O desmatamento da floresta amazônica, por exemplo, ele promove que nós chamamos, né, de extinção de um fenômeno, né, o fenômeno dos rios voadores, que é uma forma de levar água para todo o continente americano. O que acontece, né? A água da floresta amazônica evapora
e ela circula, né? Ela bate, uma parte vai para a Cordilheira dos Andes, cai nos rios, né? Ela se torna líquido de novo e cai nos rios em forma de chuva, promovendo aí a nascente desses rios que banham aí, principalmente a região amazônica, e uma parte viria para o sudeste, né, viria para o sudeste em forma de chuva. O que aconteceu? Como a floresta está diminuindo cada vez mais, esse fenômeno está se tornando mais escasso. E o que nós vemos? Grandes secas, como que aconteceu esse ano e aconteceu nos anos anteriores. Então, a falta de chuva provocada pela ação predatória do homem na natureza, ela também é uma das responsáveis pelo problema da crise hídrica. Não tem como, né, tirar uma questão em relação à outra. Então, o que pode gerar para nós essa crise hídrica, né? Primeiramente, redução na oferta de alimentos. Como os alimentos dependem exclusivamente da água para sua elaboração, a tendência é que eles fiquem cada vez mais escassos e mais caros, provocando inflação na economia, tá certo? 62% da energia do Brasil, ela provém de hidrelétrica. Então, se não tiver água nos reservatórios, a tendência é que falte energia também, né? Também corre o risco da população ficar dias e dias sem água, né? E tudo isso vai acarretar impactos profundos, pesados na economia, porque a água, né, é um recurso básico, essencial para o nosso país se desenvolver. Visto que, por exemplo, o agronegócio é responsável por 30% das riquezas do nosso produto interno bruto. Então, a falta, a escassez de água tem um impacto desastroso para a economia brasileira. Certo? Um filósofo aí que vocês podem utilizar, né, outro que tem a pegada assim, bastante ambiental, é o filósofo Hans Jonas, alemão Hans Jonas. E ele faz uma releitura de Kant. Kant defendia, né, que o imperativo categórico, que o homem deve agir sempre, né, tentando entender que aquela ação dele é uma ação universal. Segundo Hans Jonas, nós sempre temos que agir pensando no impacto da nossa ação, né? Será que quando eu estou desperdiçando água, será que isso vai ser bom para o futuro? Então ele tem até o imperativo, né? O imperativo da responsabilidade. Que imperativo? Uma regrinha, que ele fala que essa regra tem que nortear a conduta humana. Olha lá o que Hans Jonas fala. Age de modo que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma autêntica vida humana sobre a Terra. Ou seja, quando eu agir agora, eu tenho que pensar não só em mim, mas no meu filho, no meu neto, no meu bisneto. Estou de passagem no mundo, eu tenho obrigação ética, obrigação moral de que esse planeta, né, seja acessível também para eles. Tá certo? Terceiro, é urgente abordar também sobre o desperdício que ocorre diariamente dentro de nossas casas e principalmente na produção de produtos e alimentos. De fato, muitas vezes não nos atentamos ao fato que para produzir uma causa são gastos quase 5.200 litros de água. Sobre isso, o teólogo Leonard Boff afirma que é necessário possuir uma ética ecológica voltada para o cuidado com os homens, com o espírito e com a terra. Infelizmente, a falta de comprometimento da sociedade resulta em um futuro preocupante devido às consequências da falta desse bem tão valioso. Então aqui, olha, eu apresentei a segunda causa, né, que a gente não pode não falar, né, de desperdício nesse tema. E aí coloquei aí o teólogo, coloquei a informação que o Felipe apresentou, e por fim deixei assim, né, um final para pensar nas consequências. Não citei consequências que o Felipe abordou, se vocês quiserem citar, podem citar também, mas deixei claro que se não esse desperdício continuar, há um futuro maior, mais preocupante ainda do que se vê hoje, ok? Então esse é o terceiro parágrafo. Vamos lá. Olá, meus queridos, vamos lá, chega o momento da nossa conclusão. Que possíveis soluções podemos apontar aí para esse problema hídrico no Brasil? A utilização de uma maneira racional, de uma maneira equilibrada da água, né? O reuso de água, muita água no Brasil é desperdiçada, como nós vimos. Reutilização de águas das chuvas, conservação das bacias hídricas e das nascentes de águas, das nascentes dos rios, né? Dos riachos. Técnicas de irrigação mais eficiente, pautadas em tecnologias mais limpas, econômicas, né? E o tratamento de água
sendo que uma boa parte das cidades no nosso país ainda não tem tratamento de água, tá certo? Agentes, né? Quem seria responsável por isso? Poderíamos elencar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Ministério das Indústrias, né? Também poderíamos focar parceria entre o Estado, o poder público, iniciativa privada e as empresas, né? Através de programas aí de abatimento de impostos, por exemplo, né? O apoio à ação de organizações não governamentais, que existem várias aí que lutam pelo bem-estar do meio ambiente, né? O Greenpeace é a mais famosa delas, mas existem outras aí, tá certo? E ações, quais seriam as ações? Maior fiscalização e punição no desperdício, políticas voltadas à prevenção e ao bom uso dos recursos, desenvolvimento de tecnologias mais limpas, como foi falado, e a conscientização da população para a diminuição no consumo, né, de água e também do consumo de produtos que desperdiçam muita água, tá certo? Então são ações que podemos elencar e levantar aí na nossa redação para fechar com chave de ouro, beleza? Fico por aqui e a Paty vai ler a conclusão para vocês. Beijão, até a próxima. E a nossa conclusão: portanto, é fundamental que ações saiam da teoria para que a prática modifique esse contexto alarmante. Lembrando, né, gente, tem que terminar o terceiro parágrafo, sempre falo isso, com conectivo. Tem que colocar conectivo no terceiro também, tem que colocar conectivo no quarto parágrafo, isso daí conta ponto no Enem. E agora, a conclusão, vamos ver os 5 elementos, né? Cabe aos Ministérios do Meio Ambiente, Agricultura e Economia mudar esse cenário por meio de projetos que, em parceria com empresas, voltem-se para a prevenção e bom uso da água, com o intuito de diminuir o desperdício o mínimo possível. Então, olha, ó, ministérios aí, a gente mudar esse cenário e ação por meio de projetos, o modo, né? Parceria com empresas, volte para a prevenção do bom uso da água, é o detalhamento, com o intuito de diminuir o desperdício, é a finalidade. Então, tem todos os itens aí, ok? Pensando nas problemáticas que nós apresentamos anteriormente. Ademais, o Estado deve promover políticas que possibilitem a todos os cidadãos uma vida digna, agraciada pela água potável. Aí eu coloquei uma ação curtinha, não completa com 5 elementos, mas que também é legal aí para melhorar a nota no projeto de texto, né? Porque falamos que lá no parágrafo que muita gente não tem água potável em casa. E aí eu coloquei um final relacionando com o livro, que dá para vocês encaixarem em qualquer redação. Então já pensa um modelinho ali, né? Qual que você vai levar ali as suas ideias prontas ali para o Enem. Então olha o modelinho aqui, ó. A cegueira branca descrita por Saramago não pode continuar atingindo os olhos fechados da sociedade quanto ao bem da vida, a água. Então aqui, olha, eu coloquei, nesse caso você pode colocar o mesmo finalzinho e aí você, ao invés de colocar quanto ao bem da vida, quanto, e aí você coloca o problema na redação, né, no tema pedido. Então aí, gente, mais um tema para vocês. Espero que vocês tenham gostado das explicações do vídeo e aguardo a redação de vocês com muito carinho. Beijo, até!